Cumprimento a todos e todas. Meu nome é Deolinda Freire, sou professora de Literatura Espanhola e Hispano-Americana da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e vou apresentar a comunicação A Imagem Cristã do Indígena na brevíssima relação da destruição das Índias, de Frei Bartolomeu de las Casas e sua imitação nas gravuras da edição latina de Teodor Debré. Esse trabalho faz parte de uma pesquisa maior de pós-doutorado sobre a tradução da Brevíssima. Bom, a brevíssima relação da destruição das Índias é publicada em 1552, logo após o debate entre Frei Bartolomé de las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda, convocado por Carlos V e pelo Conselho das Índias, com o objetivo de examinar as controvérsias sobre a natureza dos povos indígenas e se podiam ser escravizados. A edição Príncipes da Brevíssima, cuja capa está aí, não apresenta aprovações, licença, certificação, errata, taxa e discurso do rei, o que comprova se tratar de uma obra clandestina. Esses discursos estabeleciam um controle político, teológico e moral da produção impressa no século XVI e também XVII. Na Brevíssima, Las Casas empenha-se em narrar do ponto de vista providencialista as atrocidades cometidas pelos conquistadores e colonizadores espanhóis contra os povos indígenas. O principal objetivo é denunciar e alertar a coroa sobre o que acontecia em suas terras além-mar. A obra se torna uma arma discursiva contra a coroa dos Habsburgos, sendo traduzida ainda no século XVI nos Países Baixos, na França e na Inglaterra, regiões em guerra com a Espanha. Em 1598, Teodor Debré publica a tradução latina da Brevíssima Relação, incorporando como novidade 17 gravuras, que são apresentadas como adornos da narração e descrição de Frei Bartolomé de las Casas. Bom, sobre o estilo providencialista, para o século XVI e XVII, a narração do gênero história e seus subgêneros é observada desde o esquema bíblico da instituição eclesiástica. A Espanha assume o plano bíblico de salvação para justificar as batalhas e as guerras empreendidas contra os povos indígenas no Novo Mundo, com a justificativa primordial de evangelização. Nesse contexto histórico da conquista e colonização, os discursos sobre o Novo Mundo eram também regidos pelos ideais católicos. A partir do XVI, a Contra-Reforma propõe a história sacra como modelo de uma vida beata ou católica, que é oposta a uma vida libertina ou protestante ou maquiavélica, sendo que as artes em geral foram definidas pelos jesuítas como teatro sacro, ou seja, figuração da história sacra. A imagem cristã do indígena, construída no discurso de Frei Bartolomé de las Casas, na Brevíssima, usando o procedimento da repetição, então ela se repete na descrição dos povos, das terras e também na narração das ações diabólicas e infernais dos espanhóis. Desde o exórdio, que é a introdução da obra, Las Casas descreve a terra a partir de lugares comuns, paradisíacos, e os indígenas como seres ingênuos e puros que habitam o paraíso. De forma a destacar essa imagem cristã, os espanhóis são descritos a partir de lugares comuns que remetem ao inferno e ao diabo. Como recorte, apresentamos alguns exemplos do exórdio da ilha espanhola e de Cuba, que são os reinos em que o Frei foi testemunha ocular das ações espanholas, pois ele foi encomendeiro na ilha espanhola e capelão da conquista de Cuba. Bom, sobre a descrição dos povos, logo no exórdio, depois de apresentar as terras, sempre muito férteis, felizes, ele diz que essas gentes universas e infinitas, que estão nas regiões descobertas, dentre todas as raças, criou Deus como as mais simples, sem maldades nem fingimentos, obedientíssimas, fidelíssimas aos seus senhores naturais e aos cristãos aos quais servem. Então, para Las Casas não há dúvida de que os indígenas são descendentes de Adão e Eva e que foi Deus quem os criou. Nesse momento, as controvérsias sobre a natureza, por exemplo, discutiam se o indígena era homem e, inclusive, se ele tinha alma. Esses povos, para Las Casas, são mais humildes, mais pacientes, mais pacíficas e quietas, sem desordem, nem tumulto, não briguentas, nem queixosas, sem rancor e sem ódio, sem desejar vinganças que há no mundo.
São por isso mesmo as gentes mais delicadas, fracas e ternas em compleição e que menos podem sofrer com trabalhos, logo não podem ser escravizadas. São também igualmente limpos e desocupados e de entendimentos vivos, muito capazes e dóceis para toda boa doutrina, aptíssimos para receberem nossa santa fé católica e serem dotados de costumes virtuosos. E são agentes que têm menos impedimentos que Deus criou no mundo para isso. Logo, Las Casas, ele é contrário a todas as guerras, ele fala que todas as guerras são injustas, que as únicas guerras justas são aquelas praticadas pelos indígenas, e os indígenas, a única coisa que falta a eles é conhecer a palavra de Deus. Então, ele é a favor da conquista e colonização apenas com a Bíblia e levar a palavra de Deus a esses povos. Essa imagem cristã, ela é reforçada, né, quando os indígenas são comparados com ovelhas mansas, das qualidades supraditas por seu Deus Criador assim dotadas. Essas ovelhas necessitariam de pastores, mas os espanhóis, quando as conhecem, entram nessas regiões como lobos e tigres e leões crudelíssimos de muitos dias famintos. E outra coisa não fazem a não ser despedaçá-las, matá-las, angustiá-las, afligi-las, atormentá-las e destruí-las. Assim ele configura a denúncia, né, de que esses povos precisavam de pastores, mas os espanhóis não são cristãos de fato, porque estão agindo de forma diabólica. Nessas ações diabólicas, por exemplo, ele afirma, né, daremos por conta muito certa e verdadeira que são mortas nos ditos 40 anos pelas ditas tiranias e obras infernais dos cristãos, injusta e tiranicamente mais de 2 milhões de ânimas, homens, mulheres e crianças. E, na verdade, acredito, sem julgar que me engano, que são mais de 15 milhões. Normalmente, Las Casas denuncia que esses espanhóis cristãos não têm as atitudes cristãs, se aproximando muito mais do inferno. Bom, na ilha espanhola, essa imagem das ovelhas, ela ganha um reforço ainda maior quando esses indígenas são comparados aí aos cordeiros, lembrando que para um ouvido cristão e um leitor cristão há uma referência direta a Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Então ele fala que eles parecem cordeiros metidos em seus apriscos, enquanto os espanhóis estão aí os atacando. Nessa parte também ele denuncia de que esses espanhóis tiravam as crias das tetas das mães pelas pernas e arremessavam-nas de cabeça nas rochas. Outros arremessavam-nas nos rios pelas costas, rindo e burlando, e quando caía na água diziam, agite-se, corpo de tal. E outras crias metiam a espada juntamente com as mães, e a todos quantos que encontravam pela frente. Além disso, eles faziam umas forcas compridas, de forma que os índios quase tocassem os pés na terra, e de 13 em 13, em honra e reverência a Nosso Senhor e aos 12 apóstolos, punham lenha e fogo para os queimar vivos. Esta parte é retratada na gravura, então você tem aqui ao fundo a chegada dos espanhóis, que já chegam golpeando os indígenas, a forca, que tem exatamente 13 indígenas, o espanhol jogando a criança, né, pegando a criança pelas pernas e jogando contra a rocha. E o que chama atenção nessa representação cristã é que um dos indígenas tem o olhar elevado para o alto, o que lembra as imagens sacras, né, inclusive de Jesus na cruz. Bom, sobre as ações diabólicas dos espanhóis, né, ele denuncia 3 situações, né, que são os índios terem o corpo envolvido de palha, e assim eles ateavam fogo neles. Outros, eles cortavam ambas as mãos e ainda penduravam como um colar e diziam, andem com as cartas. E os caciques, eles colocavam numas grelhas, né, de vara sobre forquilhas e fogo baixo, né, para que saísse as almas. Esta parte também é representada na gravura. Então, do lado direito, ali destacado em vermelho, você vê os espanhóis cortando ambas as mãos e elas estão penduradas no pescoço, né? E aqui o cacique sendo torturado numa grelha para que saísse as almas, ele também olha para o alto, numa representação da imagem cristã. Ou seja, os indígenas são cristãos, já são cristãos sem conhecer a palavra de Deus, e os espanhóis não, são diabólicos.
Bom, a última imagem, o último fragmento da Ilha Espanhola, é sobre a senhora Nacaona. Depois que o irmão dela morreu, ela assumiu esse reino, que é o Xaraguá, e eles, os espanhóis, prenderam vários senhores insígnios numa casa e colocaram fogo. E a senhora Nacaona, eles a enforcaram. E ele destaca, o Las Casas, que essas ações são inumanas e cruéis. E aqui está a imagem. Então, você tem do lado direito, em destaque, né, em vermelho, a senhora Nacaona, e os senhores tentando sair da casa de palha, já pegando fogo, e duas imagens chamam a atenção, que é essa da mulher com os braços, né, as mãos ao alto, que lembra as representações sacras, e aqui um indígena ajoelhado com as mãos unidas, que também é uma representação cristã. O último reino, que é Cuba, tem uma imagem, eu trouxe o fragmento, é sobre o cacique Atuey, que fugiu quanto pôde dos espanhóis, mas quando foi capturado, eles o queimaram vivo. E nesse momento que ele está sendo queimado vivo, chega um religioso de São Francisco e tenta convertê-lo à religião cristã. E esse religioso diz que se ele queria acreditar naquilo que lhe ensinava, queria ir ao céu, onde havia glória e eterno descanso, e se não, queria o inferno, para padecer perpétuos tormentos e penas. Ele, pensando um pouco, perguntou ao religioso se iam cristãos ao céu. O religioso respondeu que sim. Aí ele diz que prefere ir ao inferno. Então, aqui está o cacique Atuey, né, e o religioso São Francisco com a Bíblia, né, e a cruz, tentando convencê-lo a aceitar a religião cristã. Ainda no final do reino de Cuba, ele diz, né, houve um oficial do rei nessa ilha que lhe deram 300 índios, e ao final de 3 meses tinham morrido 270, e não lhe ficou apenas 30. Depois deram-lhe outros, que também matou. Quanto mais lhe davam, mais matava. Até que morreu e o diabo levou sua alma. Então não há nenhuma dúvida de que os espanhóis têm ações diabólicas, é uma imagem diabólica e vão, obviamente, para o inferno. Bom, já finalizando, então, minhas considerações finais. Como já comentado, para os 16, a escrita da história e seus subgêneros é observada a partir do esquema bíblico da instituição eclesiástica cristã. A verdade dos fatos na narração não pode nem deve ser comprovada empiricamente, pois essa não é uma preocupação para os homens letrados dessa época. No caso da Brevíssima, a narração é construída a partir da repetição dos lugares comuns cristãos e de um ponto de vista providencialista, os quais são reconhecidos pelos leitores e estão imitados nas gravuras. Como nos lembra Alfonso Mendiola, a arte retórica, quando atribui a propriedade de uma verdade a um enunciado, não se refere a seu empirismo, mas sim à memória figurativa, isto é, para a retórica, algo é verdadeiro porque a sociedade não o esqueceu. Os discursos da história e seus subgêneros são fabricados pela arte retórica, porque devem persuadir de uma determinada verdade e memória. Nas edições ornadas com gravuras, as matérias lidas e vistas desdobram-se em uma competição entre as artes da história e da gravura. Essa competição é imposta pela imagem que imita o discurso, buscando emular a narração e as descrições empenhadas por Las Casas. A partir da competição é construída e solidificada uma determinada memória e imagem dos indígenas como cristãos virtuosos e dos espanhóis como diabólicos e infernais. Essas imagens são determinantes para persuadir o leitor e espectador da verdade, do desenho que se traça e da memória que se solidifica sobre a conquista e colonização espanhola até os dias de hoje, em que as narrativas indígenas ainda são silenciadas e a memória construída sobre os povos indígenas, sua conquista e colonização, ainda é estudada e divulgada pelo olhar e juízo do europeu, principalmente Frei Bartolomé de las Casas, laureado atualmente em toda a América Latina como protetor dos índios. Então era isso, agradeço a oportunidade e aqui está a bibliografia da minha pesquisa. Bom, cumprimento a todos e todas novamente.